Hoje é 2 de fevereiro de 2021, são 10 horas e 12 minutos. Os visualizadores deste site indagarão a razão deste escriba estar com um lenço de papel nas mãos enquanto tira a máscara. É imitação, com certeza, daquilo que aconteceu ao presidente da Câmara, Maia, enquanto se despedia daquela condição de liderança importantíssima, é claro, dos destinos políticos e regulamentação da atividade da nação, até mesmo para que se regulamente a forma pela qual a presidência da República vem conduzindo este país. O presidente Maia chorou várias vezes, o que lhe dificultava a manifestação verbal, porque estava de máscara, obedecendo ao regulamento. Conduta esta que não tem similitude. Em reunião havida na mesma tarde de ontem, antes da votação, quando todos os parlamentares, sentados a uma mesa comprida, estavam conversando, disputando e discutindo, todos eles, sem máscaras, expectando, quem sabe, que o país está em ordem. Este escriba afirma, acentua, assevera que o povo, inclusive, está brincando com isto. E não se diga que este escriturário de direito penal e processo penal é um obcecado pela segurança, não. Trabalha todos os dias. Vem ao escritório há 100 e poucos dias já. Contrariamente à maior parte dos advogados que estão em casa, naquela desenvoltura restrita, constituindo a chamada atividade em casa, que é uma ficção, é claro, porque o contato com a biblioteca, com os livros, é rarificado e a dificuldade de se aconselhar a clientela é coisa muito maior. Mas o que o escriba quer dizer é que há precauções e providências mínimas que precisam ser tomadas. O escriba vem ao trabalho, se paramenta com máscara, os assessores que ficam aqui se mantêm a 5, 6 metros de distância, com máscara, etc. O escrivendor chega a casa e toma seu banho diário, aliás, o segundo ou terceiro, porque se e quando há cliente aqui, depois é preciso que todos se purifiquem dentro da regulamentação existente. Então, o fato desses parlamentares aparecerem sem máscara, um encostado no outro, é uma forma de desafio e uma questão a ser decidida assim. Hoje, por exemplo, parece que o governo do estado decidiu que a fase vermelha em São Paulo seria ultrapassada já, porque há relatos de contágio que não cresceram, tais relatos em relação aos defuntos. A contagem, portanto, nesta capital, é feita em função dos defuntos recolhidos e das UTIs repletas ou não de pacientes, o que é um logaritmo extravagante
e satânico nas consequências. Então, o governador do estado também tome muito cuidado, porque a pressão do comércio pela reabertura não pode servir de mote a que as coisas se compliquem novamente. Se quando o defuntamento aumentar, o Estado e o prefeito, inclusive, providenciarão para que as providências meritórias correspondentes às ações de segurança aumentem também. Repita-se, um logaritmo mefítico. Usar-se a morte para a medição da extensão da pandemia. Quisera que não fosse assim. Em sequência, o escriba afirma que usa as madrugadas, porque dorme pouco, para refletir sobre quais seriam as notícias importantes no dia a se avizinhar. E o escriba recolheu ontem uma folha de jornal do Estadão em que autoridades sanitárias na China estavam a visitar uma espécie de feira livre, a saber como iam as condições higiênicas e como ia o amadurecimento no consumo, frituras e mastigação dos chamados animais silvestres, entre os quais, com certeza, entre os quais se encontram os morcegos. E vem isto a apelo porque este escrivinhador, ano passado, quando a pandemia dava sinais de começar a fortalecer-se, havendo suspeitas de que o início da pandemia estivesse realmente na China, este escrivinhador guardou nos seus arquivos, que não são implacáveis, mas quase, uma página de jornal também que mostrava igual providência das autoridades sanitárias chinesas que estavam a perscrutar, examinar as bancas, como se fossem aquelas feirinhas que nós temos aqui, as feiras livres na China, em uma cidade ou outra, que exibiam tais banquetas, cadáveres ou restos de bichos, inclusivamente de morcegos. Porque os chineses comem qualquer coisa. Os coreanos também, os coreanos do norte. Lembrar-se o povo, uma das razões pelas quais se entende que a China há de ser, dia desses, o maior país do mundo, quiçá. Os chineses, durante a Segunda Guerra Mundial, pressionados pelos japoneses, etc., viviam dias e dias com um saquinho de arroz pendurado à cinta. Arroz e água era a comida dos soldados chineses. E eles, repita-se, insista-se, comem qualquer coisa. Aliás, o escriba estava a pensar sobre o assunto hoje de madrugada ainda, enquanto refletia sobre as provocações da manhã que vinha chegando. O ser humano é capaz de comer qualquer coisa. O que aparecer à frente, em estado de necessidade ou não, é motivo ou razão para se entender até que aquele alimento é uma iguaria, sem que se fale no escargot.
que é uma alimentação granfina, segundo se afirma, e bichos outros espalhados por aí, formigas. Há quem tenha ido à selva amazônica, convivendo com os índios, a saber como se frita ou se prepara aquela formiga enorme, em cuja espécie se encontra a saúva. Dizem que aquele bichinho é muito gostoso, se devidamente preparado em restaurantes granfinos, aqui em São Paulo até. Então, nós comemos qualquer coisa, insetos, minhocas, bife, filé mignon de gado bovino de primeira qualidade, pacas, tatus, tartarugas, aquelas coisinhas desentranhadas da terra. Se fosse ao dicionário de alimentação e se buscasse a extensão daquilo que este escriba está a dizer, com as origens da alimentação na plenitude que o ser humano devora, nós ficaríamos, quiçá, nauseados alguns, ou entusiasmados outros. O ser humano é carnívoro. Nós comemos carne de bicho. Qualquer carne somos capazes de devorar. E perguntamos se os nossos antepassados, os macacos, dos quais os mais próximos são os orangotangos, não, dos quais são aqueles que habitam, inclusive, o nosso parque reservado a tanto os macacos comem carne, sim. Não é o alimento principal deles, porque preferem, dizem, ervas, mato, vegetais, frutas, castanhas, etc. Mas macaco também é carnívoro. Nós, seres humanos, somos onívoros, ou seja, nós comemos carne, sim, como alimento principal, e devoramos também o que aparecer à volta, até insetos, se quando for necessário, conveniente, adequado ou até for afetuosamente posto à frente dos comensais. E por que é que o escriba está a falar em animais carnívoros ou onívoros? Porque não se perde o mote. Este antigo escrevenhador vive afirmando: não gosta, não quer e não admite que se perda o mote. O mote é o motivo central daquele que está a falar, seja no contato com um amigo, um comensal, seja mesmo numa conferência de grau elevado da Ordem dos Advogados do Brasil ou do Conselho Superior da Magistratura. Não se pode perder o mote. E este antigo escrivinhador de direito penal e processo penal começou falando numa notícia que recolheu no jornal O Estado de São Paulo há um ano atrás. E esse noticiário tinha uma foto que vai espelhada abaixo de frequentadores de uma feira livre, sim, na China, cujas banquetas ou bancadas estavam repletas de morcegos, porque os chineses
comem morcegos, sim. Os coreanos gostam de morcego. E nós aqui, nós comemos, para não se dizer que não falamos de flores, comemos carne de cachorro também. Havia aí, uns tempos atrás, um açougue clandestino que produzia e vendia carne de cachorro para um ou outro restaurante perdido lá nas lonjuras do Centro Velho de São Paulo. Então, os chineses comiam morcego e consta que continuam comendo morcegos, que além de ser uma carne muito esquisita, o bicho em si é muito feio. Imagine-se um churrasco de morcego posto na mesa diferenciada de um restaurante de primeira água aqui em São Paulo. Pode acontecer, não deve acontecer, não acontece com certeza, mas de repente pode haver quem goste de comer morcego, porque há quem goste de devorar saúvas fritas. É um acepip, dizem, muito gostoso, devidamente condimentado. Então, não se perdendo o centro do início dessa crônica, a peste que assola o mundo inteiro começou, sim, na China. E com quase toda certeza, ou grande probabilidade, aquilo tinha habitat, ou habitat, como querem outros, nas entranhas daqueles bichinhos feios, que ainda são vendidos, segundo se afirma, nas bancas livres das cidades chinesas. Afinal de contas, a China tem bilhões de orientais a alimentar e qualquer comida é comida. Não sendo muito importante saber os chineses se macacos são ou não onívoros ou carnívoros. Com certeza nós, humanos, gostamos muito de um filé mignon, daquela carne sangrenta posta nas mesas de consumo muito rarificado nesta cidade de São Paulo ou no nosso país. Nós somos carnívoros, sim, nós, seres humanos. Alimentamos-nos do que houver à frente. Em estado de necessidade, nós beliscamos, sim, os restolhos que encontramos no meio da rua ou no restolho das calçadas. A crônica hoje não é muito saudável, não. Se os visualizadores deste site examinar a foto que vem abaixo desta manifestação rápida deste escriba, que começou amanhã impressionado e mal impressionado com carne de morcego, onde ver os visualizadores que o ser humano é um conjunto de animais muito extravagante, num certo sentido, e, num outro sentido, numa outra acepção, somos bichos também, como os outros. Macaco come carne, come frutas, come vegetais, come insetos, come aranhas, come abelhas, come o que aparecer, por necessidade ou por fome. Nós, seres humanos, comemos isso tudo se houver precisão, mas, mesmo não havendo, somos capazes de experimentar até mesmo os morcegos gigantes com as consequências de estilo
porque de repente estamos hoje pagando o preço daqueles chineses que lá atrás devoravam com muito prazer churrasco de morcego. Dito isto, vamos tentar começar o dia com um humor melhor, porque realmente carne de morcego deve ser alguma coisa muito repugnante. E la nave va.